Olá, boa tarde. Espero que você esteja bem, sua família esteja bem, gozando de plena paz e saúde. Vamos dar continuidade nos estudos que estamos tendo sobre escatologia, que são o estudo das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. Mas para que a gente possa ter entendimento das últimas coisas, é necessário que a gente volte um pouco lá atrás, né? Nós já estudamos um pouco sobre as 70 semanas de Daniel, aonde terminou a 69ª semana, o intervalo da 69ª para a 70ª semana. Falamos sobre a diáspora, que é a dispersão do povo judeu por todas as cidades e países do mundo, e o retorno dos judeus para a sua terra, a Terra Santa, para Nova Jerusalém, para Jerusalém, perdão, onde ela está sendo, né, fruto de disputas ainda contra os palestinos e tudo mais. E isso tem a ver também com os acontecimentos do fim, tem a ver com a paz, né, que será estabelecida, que está em rumos de ser estabelecida. Nós falamos isso no vídeo passado, e está assim, prestes, está caminhando muito fortemente para que isso aconteça nos nossos dias. Nós falamos sobre a figueira, né, que significa o povo judeu, ela renascendo, né, seus ramos e tal, florescendo, que representa o ressurgimento do povo de Israel. Porém, a gente não falou sobre esse intervalo com relação à igreja. Onde a igreja entra nisso tudo? A igreja, ela entra no período da graça, depois que Cristo morre e ressuscita. Ele expande o evangelho para todas as nações. E eu queria ler algo sobre isso. Fica lá em Mateus capítulo 21, no verso 23, no versículo 33, perdão. É a parábola dos lavradores maus. Nós vamos tentar interpretar um pouco sobre essa parábola e vermos em que contexto que nós, como cristãos, encaixamos dentro dessa profecia e o papel da igreja dentro dessa profecia, né, dos últimos dias, dentro da escatologia. Diz assim a palavra, versículo 33, Jesus falando para, né, os seus discípulos e para os fariseus, diz assim: houve ainda uma outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores, para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos seus servos, feriam um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes o seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Jesus perguntando. E aí, então os fariseus pegaram e responderam: dizem-lhe eles, dará afrontosa morte a esses maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que ao seu tempo lhes dê os frutos. Diz-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos.
Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre essa pedra despedacear, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falavam deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinha por profeta. Bem, meus queridos, essa parábola, ela representa, Jesus já estava ali próximo, né, da sua crucificação, da sua morte. Então ele proferiu essa parábola para os fariseus, para os principais, para os príncipes daquela época. O que representa o Senhor da vinha? Quem representa é o Senhor, não tenha dúvida. O Senhor preparou a vinha, ele chegou, ele plantou, ele foi ali, ele cavou em volta, ele pôs muros ao redor, ele colocou ali torres para sentinelas, para guarda, para vigia dessa vinha. A vinha representa o povo, tanto os judeus e hoje todas as nações. Representa a vinha que é do Senhor. Os servos são os profetas que o Senhor mandou naquela época, desde Elias, lá atrás até chegar os profetas, até João Batista. São os servos que o Senhor mandou para poder receber o fruto da vinha. E quem são os maus vinhateiros ou os lavradores maus? São aqueles sacerdotes, aqueles que tinham a responsabilidade de cuidar da vinha e de trazer-lhe o fruto ao seu tempo. O que Jesus quis dizer com essa parábola? Quis dizer que o Senhor Deus pegou esta vinha, essa responsabilidade, e entregou na mão dos judeus para que eles cuidassem dela. A responsabilidade era deles. E eles, ao longo de toda uma era, de toda uma história, né, dos judeus, eles, se você pegar a história dos judeus, muitos dos seus profetas foram mortos e assim foram entregues à tortura, à morte, pelos próprios líderes religiosos da época. Se a gente pegar desde a época de Davi, época de Saul, Saul perseguiu e mandou matar mais de 70 profetas. Antigamente tinha uma escola de profetas, mais de 70 profetas foram mortos naquela época, né? Elias foi tomado de carruagem de fogo, mas Elias foi perseguido para matar. Ezequiel, enfim, a gente pega toda uma história de um povo obstinado, um povo que se preocupava consigo mesmo. E este povo então perseguiu e matou. O Senhor, não conformado com aquilo, mandou o seu Filho, o próprio Filho, Jesus Cristo foi mandado, para que aqueles reconhecessem e entregassem os frutos. Mas eles viram o Filho, foram lá, pegaram o Filho, condenaram o Filho e mataram o Filho de forma horrorosa. Foi a morte mais vergonhosa que tinha na época, que era a morte de cruz. Aqueles que eram mortos em cruz eram pessoas que, condenadas pela sociedade, com crimes hediondos, crimes de assassinatos, de roubo, furto, coisas horríveis eram cometidas, e aqueles que eram condenados à crucificação seriam pessoas realmente que era considerada a escória da sociedade. E Cristo teve a sua morte como uma das piores mortes que poderia haver para um ser humano. Mesmo sem ter culpa alguma, ele foi condenado, e condenado pelos principais dos judeus.
E essa parábola, o que ela tem a ver com nós cristãos? O Senhor falando, olha, essa vinha que foi dada, quando ele chegou para os principais e falou assim, o que vocês acham que o dono da vinha vai fazer quando ele voltar? Aí então os próprios sacerdotes decretam a sua sentença. E falou assim, olha, o dono da vinha vai pegar aqueles que mataram os seus profetas, os seus servos, o seu filho, e vai matar aqueles que fizeram isso com eles, e vai pegar a sua vinha e arrendar a outro que ao seu tempo dará os frutos. Meus queridos, ali eles decretaram a sua sentença. Nós falamos sobre a destruição de Jerusalém, do templo no ano 70, e o povo sendo disperso. Ali, teoricamente, estava se marcando o cumprimento dessa profecia. E ali, todo o evangelho, toda a responsabilidade de levar este evangelho a todas as nações foi aberta naquele momento e foi lançada para os gentios essa responsabilidade. Nós, como igreja do Senhor, somos os novos proprietários dessa vinha. Nós recebemos como arrendamento esta vinha. O Senhor nos colocou essa responsabilidade. E a palavra diz que ao seu tempo dará os frutos. Meus queridos, quando é que virá a grande tribulação? Quando a igreja entregar os seus frutos. A igreja, não porque o mundo está mal, às vezes nós analisamos de forma equivocada. Não é porque o mundo está mal que o Senhor vai vir e vai mandar o seu filho. Não é isso. É quando a igreja pegar os seus frutos e então entregar ao Senhor da vinha, falar aqui, Senhor, aqui está a tua parte na lavoura, aqui está a tua parte. Nós, como igrejas do Senhor, temos essa responsabilidade. Está na nossa mão. Quando é que veio o dilúvio? Não foi porque o povo se corrompeu ao extremo. Foi quando Noé terminou de construir a arca. Terminou de construir a arca, o Senhor mandou colocar lá dentro. Trouxe então todos os animais, foi colocado lá dentro, e o Senhor cerrou a porta e veio então o dilúvio. Quando é que virá a grande tribulação? Quando a igreja entregar os frutos. Nós temos a responsabilidade de pegar esses frutos, de trabalhar essa vinha, de pregar o evangelho, de levar às nações que Jesus Cristo é o Senhor, que através de Jesus Ele é o único caminho. Ele não é um dos caminhos, Ele é o único caminho para a salvação da humanidade. Creia nisso. E se você não ainda aceitou Jesus como o único caminho, creia nisso que estou falando para você. Creia que esse tempo está chegando, o tempo em que o Senhor vai chamar os seus e vai então vir algo terrível sobre a humanidade. Há tempo ainda. Existe tempo. Converta dos seus maus caminhos. Sabe, nós não temos capacidade nenhuma de mudar a nós mesmos, senão pela graça do Senhor. É Jesus que muda tudo em nós. É Jesus que transforma a nossa vida. É Jesus que muda a nossa história. É Jesus que coloca a semente da salvação dentro de nós. E isso traz vida e traz vida em abundância. Que você creia nessa palavra. Nós vamos estar falando sobre outros temas mais à frente. Nós estamos nos aproximando cada dia mais desse ponto, do ponto atual, onde a gente vai, onde eu vou trazer para vocês sobre a nossa atualidade, sobre o que está acontecendo nos nossos dias, que tem a ver com os cumprimentos das profecias e também do tempo futuro, de como vai acontecer isso lá na frente.
Que o Senhor possa abençoar o seu dia, que o Senhor possa abençoar a sua semana, que você seja ricamente abençoado em nome do Senhor.